Muito bem, estamos de volta com a LFP Cursos e análise de questões do Concurso Unificado da Magistratura Nacional e outros concursos comentada. Hoje eu vou analisar para vocês a questão de número 40, que trata de processo civil, após a vinheta. Muito bem, como eu tinha explicado no primeiro vídeo dessa tag, vou falar novamente, né? O nosso projeto aqui é analisar todas as questões de processo civil e direito civil do primeiro concurso unificado da Magistratura Nacional, o ENAM, de 2024. Bom, eu analiso aqui a prova tipo 1. A primeira questão de processo foi a 39, já foi feita no vídeo anterior, a análise. Agora nós vamos analisar a questão de número 40, também de processo, e que mostra que existe uma tendência, né, nessas provas de concurso feita pela mesma empresa, existe uma tendência de focar no tema da competência. Muito bem, vamos lá. Questão de número 40. Joana, residente em Ponta Grossa, estado do Paraná, sagrou-se vencedora em ação de alimentos movida em face de Regis, seu genitor. Quer dizer, a filha propôs ação contra o pai, ok? Uma ação de alimentos. A sentença julgou procedente o pedido, condenando Regis a pagar o equivalente a 20% dos seus rendimentos líquidos mensais em favor de Joana. A demanda tramitou na primeira vara de família da comarca de Ponta Grossa. Depois do trânsito em julgado, Joana distribuiu o cumprimento de sentença na comarca de Rolândia, também estado do Paraná, atual domicílio de Regis, requerendo o desconto em folha dos valores vencidos e vincendos no patamar de 60% dos ganhos líquidos do executado. Ao realizar o juízo de admissibilidade da petição inicial, caberá ao juiz. Bom, primeiramente, nós temos que pensar o seguinte: trata-se de um cumprimento de sentença. A regra geral do cumprimento de sentença, ela está no artigo 516, inciso 2. Segundo este inciso, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Bom, até aí tudo bem, então nós teríamos como competente o juízo de Ponta Grossa, estado do Paraná, mas o parágrafo único do 516, ele relativiza essa competência. Veja, nas hipóteses dos incisos 2 e 3, estamos trabalhando com o 2 aqui, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução, ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Então, nós temos dois pontos importantes aqui. Primeiro ponto, a regra geral do parágrafo único é que a competência em razão do lugar, do território, ela seja relativa. Porém, nós não podemos esquecer jamais que existe a competência absoluta em razão da matéria e a funcional. Dois critérios de classificação de competência que resultam em competência absoluta. Bom, o nosso enunciado ele não fala da vara. Vara de família, claro, evidentemente, vara de família. Mas ele não menciona a vara, ele só menciona a comarca. Bom, então nós precisamos analisar lá no enunciado o que fala a respeito da comarca de Rolândia, que é onde foi proposto o cumprimento de sentença. Joana distribuiu o cumprimento de sentença na comarca de Rolândia, também no estado do Paraná, atual domicílio de Regis. Então, se enquadra no parágrafo único do 516, no que diz respeito à comarca. Porém, nós temos que tomar um cuidado especial aqui. Vejam, ela distribuiu o cumprimento de sentença na comarca de Rolândia. Nós temos uma questão aqui que está relacionado com regimento interno de tribunais. Geralmente, Corregedoria Geral de Justiça de cada tribunal. Por quê?
Para o CPC, a Joana deveria ter feito um requerimento para o cumprimento de sentença no juízo de Ponta Grossa e pedido a remessa dos autos do processo para o juízo de Rolândia. Porém, não foi isso que ela fez. Ela já distribuiu, como uma inicial, o cumprimento de sentença em Rolândia. Aí depende do regimento. Do regimento interno de cada tribunal. Mas os tribunais hoje estão admitindo, no geral, esse tipo de processamento. Tudo bem. Segundo ponto aqui deste anunciado. Requerendo desconto em folha dos valores vencidos e vincendos no patamar de 60% dos ganhos líquidos do executado. O artigo 529 do CPC, ele autoriza que se descontem em folha de pagamento valores a título de alimentos, vencidos e vincendos, até o máximo de 50%. Então, 60% aqui, o pedido já extrapolou o teto do 529. Bom, visto isso, vamos ver, então, as alternativas que a nossa prova nos dá. Primeiro, alternativa A. O juiz deverá declinar a competência em favor da primeira vara de família da comarca de Ponta Grossa, que detém competência absoluta para processar o cumprimento da sentença com exclusão de qualquer outra. Bom, se fôssemos analisar o que diz o CPC, tá? Sim, o juízo de Rolândia deveria ter determinado que os autos desse cumprimento de sentença fossem remetidos à primeira vara da família da comarca de Ponta Grossa. O juízo de Ponta Grossa deveria analisar a possibilidade de remessa dos autos, atenção para a Rolândia, e aí sim proceder a essa remessa. Está certa a alternativa A? Não, não está. Por quê? Por causa do finalzinho, que diz assim: a comarca de Ponta Grossa, que detém competência absoluta para processar o cumprimento de sentença. Não. Como eu falei para vocês, o parágrafo único do artigo 516, ele fixa a competência do cumprimento de sentença como relativa nesses casos, no que diz respeito ao território. Vou repetir, função e matéria são absolutas. Então, o juízo da primeira vara de família deveria analisar a possibilidade de remeter os autos à comarca de Rolândia. Só que a primeira vara de família da comarca de Ponta Grossa não é competente em caráter absoluto para isso. E agora tem um ponto muito importante, que é o seguinte: esta remessa dos autos do parágrafo único do 516, ela só é possível para aquelas hipóteses em que o juízo originário, no caso Ponta Grossa, não possui mais serviço a ser realizado na fase de conhecimento. Como assim, Lovato? Assim, ó. Imagine que, ao invés de o juiz fixar alimentos provisórios, ele tivesse 2 pedidos para julgar. Vamos pensar aqui, alimentos e mais dano moral por abandono afetivo, tá? Ele tivesse 2 pedidos aqui. Ele já condenaria o réu ao pagamento definitivo dos alimentos, julgamento antecipado parcial do mérito. E, na primeira vara de família de Ponta Grossa, o juiz continuaria o ofício no primeiro grau para apurar o dano moral. Muito bem, neste caso, o juízo de Ponta Grossa não teria encerrado seu ofício no primeiro grau. Então, ele não poderia remeter os autos do processo para a cidade de Rolândia, certo? Aí você vai pensar o seguinte: Lovato, mas os autos do processo é o processo todo.
Os autos do cumprimento de sentença são em separado, certo? Bom, aí é que está uma questão de organização judiciária. Sim, isso está correto, essa assertiva está correta, mas não é o que diz o CPC. O CPC fala em autos do processo, não autos do cumprimento de sentença. Por quê? Porque o CPC ele trabalha com a ideia de que cumprimento de sentença de obrigação de pagar deve ser feito a requerimento nos próprios autos do processo principal. Então nós temos uma baguncinha, vamos dizer assim, aqui. O fato é, a alternativa A não fecha porque a competência de Ponta Grossa ela não é absoluta para o cumprimento de sentença. Vamos ver a alternativa B. A alternativa B diz o seguinte: o juiz deverá determinar a intimação de regis na pessoa de seu advogado para pagar o débito no prazo de 5 dias, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo sob pena de prisão civil, cuja duração será de até 6 meses. Tem duas coisas que fazem com que a gente já elimine essa alternativa B. Primeira, não há requerimento para prisão civil. O requerimento é para desconto em folha de pagamento. Tá? Aí você pode pensar o seguinte: tá, Lovato, mas o STJ já entendeu que mesmo tendo o réu preso, no caso de alimentos, é possível expropriação de bens concomitantes. Já tem entendimento do STJ nesse sentido, certo? Certo. Só que nós temos que pensar que a prisão civil ela é uma medida excepcional. E se não tiver requerimento expresso para isso, o magistrado não pode determinar a prisão de ofício. Então aqui já mata a alternativa B. E por fim, cuja duração será de até 6 meses. O próprio 528 ele limita o máximo absoluto de 3 meses. Então o juiz não pode expedir esse mandato. Então a B estaria errada nos 2 pontos. Vamos lá. Alternativa C. O juiz deverá intimar regis para que tome ciência dos termos do cumprimento de sentença e, não havendo pagamento voluntário do débito, poderá deferir parcialmente o pedido de Joana, porém limitando o desconto em folha a 50% dos ganhos líquidos de regis. Como eu falei, o 529 limita 50%. Isso só já seria um deferimento parcial, certo? Agora, a questão maior aqui seria se esse juiz ele deveria remeter os autos para Ponta Grossa ou ele mesmo poderia proceder ao cumprimento de sentença. Conforme se entende hoje, através de provimentos e não pelo CPC, a alternativa C é a que mais se aproxima do correto aqui. D. O juiz deverá indeferir a petição inicial, pois a comarca de Rolândia é incompetente para o cumprimento de sentença, o qual é de competência absoluta da primeira vara de família da comarca de Ponta Grossa. Como falamos, essa alternativa ela sequer fecha, ela sequer se encaixa no parágrafo único do artigo 516. Então, a D nós já podemos eliminar de cara. A última alternativa, a alternativa E, deverá o juiz determinar a intimação de regis, que caso não cumpra voluntariamente a obrigação, poderá sofrer prisão civil. Já falei disso, não tem pedido para isso, então não pode. Desde que referente a 5 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem ao longo do processo. Mais uma questão equivocada aqui, por quê? A prisão civil, ela se refere à dívida que engloba as 3 últimas e não as 5 últimas. Então, elimino a alternativa E por esses 2 motivos. Bom, o gabarito oficial, então, é a alternativa C. Como eu falei aqui, a alternativa C é a que mais se aproxima de uma alternativa correta, apesar de não ser exatamente o que diz o CPC. Nós vamos ter que trabalhar aqui com CNJ, com provimento de corregedorias gerais de justiça e etc., que autorizam, ou às vezes nem autorizam, determinam que o cumprimento de sentença seja feito em autos apartados, certo? Isso hoje é uma regra geral no Brasil.
no Poder Judiciário brasileiro. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa segunda questão, analisada aqui. Se você gostou, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, ative o sininho e fique com a gente que agora, a partir de agora, a ideia é colocar questões comentadas de civil e processo civil toda terça-feira. Fique com a gente e muito obrigado.